O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Vivemos a alegria de nos encontrarmos aqui na nossa casa, porque é a casa da nossa mãe, a Mãe da Piedade. E daqui unimos nossos corações ao coração de tantos irmãos e irmãs que oram conosco. De modo muito especial, unimos nosso coração ao coração de todos aqueles que trazem a nossa pátria no seu coração e pertencem a essa pátria como nós. Padre Wagner Calegário, reitor, e o Padre Henrique, pró-reitor, com os colaboradores todos, evangelizadores, acolhem a todos os irmãos e irmãs que vieram peregrinando hoje aqui na casa da Mãe da Piedade. Sejam todos bem-vindos. Lembremos-nos, em sendo hoje o Dia da Pátria, cada um que aqui se faz presente traz o coração de todos os milhões e milhões de brasileiros, nas condições em que vivemos, especialmente trazendo o coração dos pobres e dos sofredores, dos enfermos, dos enlutados e de todos aqueles que estão numa luta maior pela vida, por viver e para construir a sociedade brasileira na justiça e na paz. Por isso, hoje, para nós que somos cristãos à luz da Palavra de Deus, é importante fincarmos o nosso pé nas raízes da oração, para que o nosso olhar seja iluminado pela força do amor de Deus e nós consigamos enxergar longe a todos, a cada um, e no coração nosso existir a alegria bonita de sermos irmãos e irmãs uns dos outros. A primeira prece que nós fizemos nessa liturgia eucarística de hoje, celebrando o Dia da Pátria, foi pedir a Deus a graça de sermos consolidados na concórdia e na justiça, pela sabedoria dos governantes e pela honestidade do povo. O que pedimos a Deus é a graça de sermos consolidados na justiça e na concórdia, fazendo-nos compreender
que é preciso e é importante que a nossa cidadania seja qualificada e nós, como cidadãos e cidadãs brasileiros, possamos contribuir com a nossa cidadania do Reino de Deus, de modo a consolidar, por graça de Deus, a nação brasileira na concórdia e na justiça, com a sabedoria dos governantes e com a honestidade nossa como povo brasileiro. Esta prece nos remete a um compromisso e a uma grande responsabilidade de todos nós. Os rumos novos de uma sociedade dependem de todos nós. E os rumos novos na concórdia e na justiça não se conquistam com qualquer coisa, menos ainda com desavenças, com disputas ou com violência, com ódios ou com disputas que não levam absolutamente a nada. Conquista-se com a força do amor. Por isso, irmãos e irmãs, compreendemos que a força do amor é o amor de Deus. Não é amor de um grupo, não é amor de um partido político, não é amor de uma pessoa, é o amor de Deus. E o amor de Deus, que é dado a nós abundantemente, nele nos enraizamos pela oração. Volto aqui ao Evangelho de Lucas, para essa narrativa importante e tão bonita do capítulo 6, quando ele narra que Jesus foi à montanha para orar e passou a noite em oração a Deus. O evangelista Lucas tem essa propriedade e esta singularidade de, por 7 vezes, mostrar Jesus em oração profunda. Deve nos trazer à luz um questionamento. Por quê? Por que ele ora e por que o evangelista o apresenta tantas vezes, por 7, ao longo do seu evangelho, orando? Ele estava exatamente como o Filho de Deus Pai, fecundando o seu coração com o amor de seu Deus e Pai, para mostrar-nos que a oração é uma experiência em que nós nos deixamos banhar pela força do amor de Deus. Se não formos banhados pela força do amor de Deus, seremos capazes daquilo que está na contramão deste mesmo amor. E nós somos chamados a ser, no coração do mundo, instrumentos do amor de Deus. Portanto, edificadores da concórdia e promotores da justiça, na sabedoria e na honestidade. A figura orante de Cristo mostra-nos, portanto, diante dos discípulos que logo em seguida ele escolhe para continuar a sua missão, comprova-nos que só na medida em que nós estamos enraizados no amor de Deus pela oração é que podemos dar conta de verdade de cumprir a nossa tarefa. A nossa tarefa é grande, cada um tem a sua responsabilidade humana, de discípulo e discípula, cidadã. Somos construtores desta sociedade que tem que ser justa e na concórdia. Não nos pode faltar sabedoria, sabedoria que nos vem pela força da oração, criando em nós uma profunda convicção de que temos uma fonte inesgotável, como o povo conta-nos o evangelista Lucas também descobriu, é Cristo. Dele saiu uma força que lhes tocava. E essa força nós somos por ela tocados na medida em que, pela intimidade da oração, recolhendo o conjunto da nossa vida, nos colocamos humilde e confiantemente diante de nosso Deus. Um exercício de todo dia, como esse, na celebração da Eucaristia, na oração em família que devemos cultivar, na oração no ambiente de trabalho,
na oração individual e contemplativa. O nosso coração precisa desta seiva que vem da força da oração como intimidade profunda com Deus. Do contrário, corremos o risco de nos perder, de não dar conta, de confundir, de não discernir adequadamente, de fazer escolhas equivocadas que trazem prejuízo. Jesus orante lembra aos discípulos escolhidos por Ele que Ele é a fonte e que é na medida em que nós nos tornamos íntimos dEle é que brota em nós o equilíbrio, o discernimento e a sabedoria para o nosso falar, para nosso escolher e para nosso atuar. A palavra hoje, especialmente nesse Dia da Pátria, mostra-nos um caminho importante de qualificação da nossa cidadania, como responsabilidade de cada um de nós. Por isso, não podemos fazer as coisas senão bem e qualificadamente. Por isso, não podemos dizer qualquer coisa, embora estejamos empurrados nessa direção, sobretudo pelas facilidades das redes sociais atualmente. Quantos impropérios, quanta injustiça, quantos dizeres que não edificam, quantas notícias dadas e que são falsas, quantas coisas ditas com imbecilidade. O cristão é aquele que está no mundo a caminho do reino definitivo e nele tem uma tarefa de marcar a vida, as relações entre as pessoas, a organização social, política, a vivência na fraternidade, na concórdia e na justiça. Isso é tarefa nossa. Por isso, nenhum cristão tem direito de fazer confusão, de criar problemas, de agir com violência, de ser injusto. E nós somos um Brasil cristão. A maioria esmagadora do Brasil é de cristãos. No entanto, quando viramos a página, nós encontramos exatamente tudo que está na contramão de um verdadeiro cristianismo. Por isso, a construção da sociedade não se fará com disputas entre grupos, entre pessoas, entre cores de bandeiras. A construção da sociedade se faz a partir de uma consciência bonita de que somos escolhidos de Deus e por Ele enviados, e que em Cristo está a nossa fonte, a fonte da qual sai uma força que, nos tocando, nos cura e nos devolve inteireza e alegria de viver. E, sobretudo, a convicção de que somos irmãos e irmãs uns dos outros. Compreendemos a beleza desta palavra quando Paulo escreve aos Colossenses, nesse trecho importante e bonito do capítulo 2, para nos lembrar: ninguém vos condene por questões que não sejam de grande importância, que ninguém perca o sentido da humildade, que ninguém fique na contramão da verdade e do amor, porque Cristo é a nossa cabeça. Ele pagou a conta que pesava sobre nós e pagou com o sangue derramado no alto da cruz. Essa é a convicção, irmãos e irmãs, que tem que presidir a lógica de nossas escolhas. E presidindo, faz nascer no nosso coração a sabedoria de que precisamos para conduzir a nossa vida no amor. Não nos deixemos levar por lógicas contrárias ao Evangelho, ou fazer interpretações na contramão do Evangelho. Deixemo-nos guiar pela força do amor de Deus. Brilhe em nossa mente e toque profundamente os sentimentos do nosso coração esta verdade importante e bonita. Ele, Cristo, nos toca profundamente, porque Ele é o Senhor de nossa vida, para continuarmos com Ele caminhando,
continuar enraizados nele, como o apóstolo Paulo diz, edificados sobre ele, firmes na fé, tal qual nos foi ensinada, transbordando em ação de graças. Não nos deixemos, recomenda o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, não nos deixemos ser prisioneiros de filosofias e conversas sem fundamento, conforme tradições humanas, segundo os elementos do mundo e não segundo Cristo. O que é segundo Cristo gera concórdia. O que é segundo Cristo promove a justiça. O que é conforme Cristo e nele enraizado traz a sabedoria que a gente precisa para, em todas as circunstâncias da vida, as mais simples e nas mais complexas, escolher o que leva ao bem e o que promove a justiça e edifica-nos na concórdia. Se nós nos colocarmos em Cristo e se nós nos enraizarmos nele, pela escuta da palavra de Deus, pela oração, pela escuta dos clamores dos irmãos, sobretudo dos pobres, dos marginalizados e sofredores, brotará no coração de governantes, no coração de cidadãos e cidadãs, esta sabedoria que não nos pode faltar. Nós somos pertencentes a um povo, dele nos orgulhamos, embora conscientes que há um grande e longo caminho a percorrer e respostas novas a dar. Vamos fazer isso, irmãos e irmãs, fecundando a nossa cidadania com a fé em Cristo, nele nos enraizando. E é muito simples saber se estamos enraizados em Cristo. Basta olhar se nutrimos no coração o sentimento de fraternidade para com cada irmão e irmã, mesmo na sua diferença e até na adversidade. Saberemos se somos enraizados em Cristo na medida em que não dissermos palavras que ofendam ou que destruam, na medida em que não precisamos nos entrincheirar em lutas político-partidárias, embora a política partidária tenha a sua importância no contexto de uma sociedade democrática. Mas nós nos firmamos e estaremos enraizados em Cristo na medida em que o nosso coração for bom para o bem e não usarmos de meios absolutamente para inverdades ou para interpretações que geram aquilo que está na contramão da fraternidade e da amizade social. Enraizemo-nos em Cristo, contemplando a Mãe da Piedade neste segundo dia da novena que nos prepara para a sua festa, a festa da padroeira do nosso estado de Minas Gerais, no próximo dia 15, fixando nela o olhar, aprendamos a ter em nós, no nosso coração, este Cristo que ela no colo nos apresenta. E nós possamos, seguidores dele, porque por ele chamados e enviados, nós possamos estar no coração do mundo fazendo o bem, promovendo a justiça e trabalhando para que a nossa pátria brasileira encontre dias novos na concórdia, na justiça, pela sabedoria dos governantes e também pela honestidade do nosso povo. Amém. Convido-os a renovar hoje, neste dia, o nosso compromisso de fé, como testemunho de que é em Cristo que nos enraizamos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do do céu e da terra.